te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus eterno e todo-poderoso, tornai-nos dispostos a obedecer sempre a vossa vontade e vos servir de coração sincero. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus, queridos irmãos e irmãs, encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, no versículo de 1 a 8. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhe a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus, não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? De dia e de noite grita por ele. Será que vai fazê-lo esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o 29º domingo do tempo comum, já caminhando, já bem perto do final do ano litúrgico, que vai se aproximando. E a liturgia desse domingo, ele nos apresenta a insistência na oração. Então Deus, ele pede que nós sejamos insistentes na oração, para combater todo o mal. Para combater todo o mal, nós precisamos de Deus. E Deus, ele vai estar presente na nossa vida do jeito que nós clamamos, que nós pedimos. Então, a palavra de Deus diz que batei, a porta será aberta, procura e encontra, quem procura acha, Então a palavra de Deus ela deixa muito clara que a oração se faz necessário na nossa vida.
Nós vivemos no mundo do bem quando temos a graça de Deus, e do mal quando nós afastamos da presença de Deus. Então precisamos de ter uma vida com Deus através, então, daquilo que nós desejamos. A nossa oração não faz Deus maior, mas a nossa oração faz com que nós iremos ao encontro de Deus. Porque Deus é Deus, e Ele vem às nossas necessidades de acordo com as nossas buscas. E nós temos exemplos, né, na primeira leitura, que fala aqui do livro do Êxodo, que ali existia uma guerra, né, entre o povo hebreu, né, esse povo hebreu, eles iam caminhando para a terra prometida, como nós também estamos caminhando para a terra prometida. Então, ao caminhar para a terra prometida, eles tinham adversários que eram os amalecitas. Eles tinham lá uma ligação até de parentesco, mas foi ali criado então uma inimizade muito grande. E dentro dessa inimizade uma perseguição. Então ali estava o povo de Israel, considerado o povo eleito, contra os amalecitas, que eram os inimigos, né? Como nós podemos ver que Deus é o nosso Senhor, nosso amigo, aquele que nos protege, e temos o inimigo que é o mal. Então eles foram então para guerrear contra os amalecitas. Aí Moisés enviou, né, os seus homens para que pudesse, né, Josué pudesse combater os amalecitas. E aí Moisés ficou aonde? Moisés subiu ao monte e com Uri e Araão para, na presença de Deus, interceder para Josué. E aí então e Moisés então precisava ficar em oração constante. E a oração constante de Moisés era os seus braços elevados ao céu. E quando ele cansava, que os seus braços abaixavam, os amalecitas venciam. E quando Moisés estava com os braços erguidos, o povo, né, Josué, vencia. E assim então foi. E aí Moisés cansado, e aí Uri e Araão pegou em uma pedra, colocou Moisés sentado na pedra, e ao sentar ele na pedra, e seguraram, então, porque os braços deles ficassem elevados, eles seguraram o braço de Moisés até o pôr do sol. Quer dizer, ficou em intensa oração. E aí então o Josué vence com seus homens os amalecitas. Então isso fica para nós, amados irmãos e irmãs, um grande exemplo, né? A oração, a insistência na oração. E essa insistência na oração, então, dá a nós a vitória. Precisamos da ação de Deus. E aqui, então, fala dessa viúva no Evangelho. A viúva, ela era totalmente desprezada. Dentro do conceito dos judeus, era o ser mais desprezível, era a viúva. Por quê? Porque quando ficava viúva, eles não tinham direito de nada. Direito de nada. E quando perdia também, por exemplo, se tinha o filho, ainda tinha alguma proteção. Se perdesse o filho, nós vimos naquele milagre que Jesus fez da viúva de Naim. Porque Jesus olhou para ela, né? Quer dizer, a viúva e o órfão representa o pobre, representa aquele que tem necessidade, que é desprotegido. E aqui Jesus dá esse exemplo, então, que ela insiste com o juiz, para que o juiz faça justiça para com ela. Ela não tinha outro caminho. Quer dizer, esse juiz, ele era totalmente contrário, ele não tinha amor a Deus, ele não respeitava homem algum, ele era autossuficiente, né? E ela não tinha outro recurso a recorrer senão a esse juiz. E ela recorreu de uma forma insistente. E nessa insistência dela,
ela então conseguiu que ele fizesse justiça, não porque ela era uma viúva pobre e desprezível, mas pela insistência. Então aí se compara. Olha esse Deus amoroso, esse Deus que nos criou esse universo, protege e nos ilumina, né? Manda o seu Filho Jesus para nos salvar, cuida de nós constantemente. Você acha que ele não vai ouvir a nossa oração? Você acha que ele vai demorar em nos responder? Então esse é o sentido da liturgia de hoje, amados. Nós temos um Deus que nos pede que a nossa vida de oração seja constante. Nós não rezamos só porque temos algumas necessidades. Nós rezamos porque necessidade de Deus, a nossa necessidade de Deus, ela é constante, contínua. E quando então nós estamos sempre em oração a Deus, nós vencemos as guerras, as contrariedades da vida, vamos superando momentos difíceis. Por que conflitos? Por que contendas? Por que tanta confusão? Por falta de uma vida de oração. Quando nós não temos uma vida de oração, abre espaço ao inimigo. Então a oração precisa ser, para nós suportar as provações da vida, nós precisamos ter uma vida de oração. Aqui, na carta de São Paulo a Timóteo, ele diz assim, para que a nossa vida seja uma vida de insistência. Proclame a palavra e insista. Nós temos que proclamar a palavra, e uma palavra insistente. Oportuna e inoportunamente. Argumente, repreende, aconselha com toda paciência e doutrina. Seja oportuno e, se necessário, até inoportuno, para que realmente as verdades de Deus, que a palavra de Deus, que uma vida de oração possa transformar esse mundo que nós também, como o povo do êxito, o povo hebreu caminhava para terra prometida, assim também nós caminhamos para a terra prometida, que é o céu. Mas para que nós possamos chegar, nós precisamos ter uma vida de oração constante. Então que Deus possa nos ajudar, queridos irmãos, viver uma fé aonde Deus sempre seja o nosso Senhor, que esteja Deus sempre próximo de nós pela nossa vida de oração. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma muito especial aqueles que se encontram enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.